Então, boa noite a todos. Parabéns aí para quem tá vindo aí nesse frio de Curitiba, né? Chegou a frente fria do nada, né? E hoje 10 graus aí, então só os valentes numa palestra aí, né? Hoje eu vou retomar aquilo que eu falei lá no início do ano, né? Que eu falei assim, né? Eu tava de férias, eu tava pensando, acho que assim, hoje, esse ano eu vou fazer palestras mais voltadas à política. Porém, né, forças maiores e mais urgentes fizeram com que eu desviasse um pouco o caminho, né? Primeiro, né, eu fiz aquelas palestras sobre, né, a análise de conjuntura eclesial da CNBB, né? Então era um assunto urgente e precisava, né, ver, né, como é que o pessoal da Teologia da Libertação está entendendo, né, a dinâmica social e eclesiástica do Brasil, né? Tivemos também, né, para descansar um pouco, né, depois dessa dureza, né, fiz uma palestra sobre Santo Antônio, né, sobre a trezena de Santo Antônio, né, dando um exemplo de como meditar, né, como você pode utilizar uma trezena simples, né, tem várias trezenas de Santo Antônio, né, mas eu utilizei uma simples, né, para como dá para tirar coisas ricas, né, mesmo numa trezena rápida e simples, né. E aí logo em seguida saiu o instrumento Labores da sinodalidade, né, do sínodo da sinodalidade, e daí foi feito, né, aquela palestra de análise, né, do sínodo da sinodalidade, onde a gente chegou à conclusão que a igreja sinodal não é a igreja católica, pelo menos a igreja sinodal segundo está naquele documento. Então, saindo um pouco, mas hoje então nós vamos voltar às questões, né, políticas. A última palestra que eu fiz sobre as questões mais voltadas à política foi uma contra o humanismo, né? Em que eu falei que a direita e a esquerda, do jeito como eles se colocam hoje, eles são uma falsa oposição. Eles parecem opostos, mas eles têm uma mesma raiz. Eu falei isso naquela palestra. E essa raiz eu falei é o humanismo. Tanto a direita quanto a esquerda, como se apresentam hoje, elas são humanistas. O que significa? Que eles colocam o homem e não Deus no centro da política. E aí eu prometi naquela palestra que eu ia me aprofundar nessa questão das falsas oposições. Então, assim como a direita e a esquerda, tal como se apresentam hoje para nós, são falsas oposições, né, eu quero hoje, né, nessa palestra, me aprofundar nessa questão. E através dela, elaborar uma ferramenta que a gente tem que prestar atenção, né, porque é uma ferramenta verdadeiramente demoníaca, né? Como a gente vai ver, o diabo ele é dialético. E a gente não pode cair nisso. Mas antes, né, a gente tem que esclarecer uma questão, né, que é uma explicação sobre a crise, né? Então, a gente vê que tanto a sociedade, quanto a igreja, quanto as famílias, qualquer coisa que você vai pegar hoje, parece que está tudo crise e a crise vai se aprofundando cada vez mais. Por quê? Isso faz com que a gente tenha que entender o que é a crise. Crise, na sua etimologia, significa separação. Aí você chega e pergunta, tá, mas a separação, então tudo é crise, né? Eu tô aqui, vocês estão aí, nós temos um certo espaço entre nós, estamos separados, estamos em crise. Nesse sentido, sim, é verdadeiro. Porém, né, existe uma crise, um significado mais profundo de crise, que é uma crise enquanto uma questão filosófica das coisas, ou seja, uma metafísica da crise. Como é que funciona? As coisas, os entes, eles possuem matéria e forma, né? Então, matéria é o material, né, do que é feito as coisas, etc. E a forma é aquilo que faz a coisa ser o que ela é. A forma é o que é. Quando eu pergunto o que é, eu estou perguntando pela forma. E em todos os seres, todos os entes, né, junto com a forma, vem, não é só o formato, então forma não é formato, é o que é, vem a ideia da coisa, as suas funções, as suas potencialidades, a sua natureza. E aí, quando a gente vai vendo as coisas, uma das coisas que a gente pergunta, né, que tem a ver com o professor Marcos Paulo, né, fez uma palestra dele, em que ele chamou a atenção, né, para uma questão importante que se chama ato de ser.
Então, junto com o ato de ser, vem a matéria, a forma e a finalidade das coisas. Ou seja, tudo que existe para alguma finalidade. Existe um fim nas coisas. A finalidade desse copo, né, é servir para que tenha algum líquido aqui e eu possa bebê-lo. Se o copo tivesse furado, né, ele não estaria cumprindo bem a sua finalidade. O que faz esse copo ser bom é porque ele está cumprindo muito bem a finalidade. Se bem que não é bem um copo, é uma caneca. Mas, detalhe. E no caso do ser humano e das relações humanas, também. Né? Temos que ver o fim do ser humano. Né? O ser humano, dado a natureza humana, para que ela tende, qual que é o fim dele. Né? E o ser humano, ele faz parte da natureza ele ser social. Então as relações que ele faz com as outras pessoas, a relação comunitária e social, também faz parte. Então você tem também que ver a finalidade dessas relações. Se elas estão para auxiliar o homem, para que cumpra o seu fim último, ou se não, estão alinhadas nesse sentido. Então, se eu quero, e isso é uma pergunta, né, novamente, né, voltando, também teve uma palestra, né, mais voltada à psicologia do São João Damasceno, né, então também desvia um pouco. E lá no São João Damasceno eu dei uma dica aí para você economizar com um terapeuta, né, e tem mais uma dica para economizar com o terapeuta. Você começar a se questionar, você quer desenvolver um pensamento crítico, no bom sentido das coisas, começa a perguntar o para quê das coisas. Porque quando você pergunta o para quê, você está buscando a finalidade das coisas. Eu vou fazer tal coisa. Para quê? Onde é que tu quer chegar? E tal. Porque se você não faz essas perguntas, né, você simplesmente vai estar sendo levado, né, pelo que a teologia chama de mundo, né, pelas forças sociais difusas, né, e você vai estar agindo e nem sabe por que está agindo, nem para que está agindo dessa maneira, nem sequer por que você pensa dessa maneira. Então, você perguntar pelas finalidades das coisas, ela é muito importante. Pois bem, dado que todas as coisas, na realidade, elas têm a sua finalidade, e que é importante nós conhecermos ela, aí entra a questão da crise. Então, a crise nesse sentido mais profundo que a gente fala, ou seja, as coisas estão ficando piores. Ou seja, a crise está aumentando, a coisa está ficando pior. Mas por que a coisa está ficando pior? Porque é uma separação que diz respeito à finalidade. Uma instituição, uma pessoa, uma sociedade, um apostolado, né? Ou seja, tanto o homem quanto as suas relações, eles entram em crise quando essas relações, ou o próprio homem, ele se separa dos seus fins. Há uma inversão de moral ou uma falsidade que, em vez de levar ao cumprimento do fim dos propósitos, faz com que haja um desvio da finalidade buscada. E o aumento desse desvio da finalidade buscada é o que faz aumentar a crise. Então, por exemplo, quando a gente fala de crise de autoridade, né? Então, uma crise de autoridade é quando o superior, em vez de ordenar respeitando os princípios e a verdade, manda que sejam feitas ações que são contra o bem e a verdade. Então, por exemplo, um pai que educa o filho para uma vida luxuriosa. Outro exemplo, um papa que dá a entender que outras religiões, para além da católica, são vias ordinárias de salvação. Outro exemplo, esse é um exemplo remoto. Um bispo que nega comunhão de joelhos e na boca a uma crismanda. E na nota de esclarecimento, coloca a culpa não em sua injusta negação em dar comunhão como seria de direito da fiel, mas em quem fez a filmagem. A culpa é da filmagem, não é da impiedade desse bispo ali na hora de dar comunhão. Triste a situação. Então, claramente, né, esse episódio, né, que aconteceu lá com o Dom Mol, em Belo Horizonte, né, é claramente, visivelmente em vídeo, você vê uma crise de autoridade. Né? Ou seja, um bispo que não consegue dar comunhão em duas espécies da maneira correta. Né? E põe a culpa na filmagem e diz que o pretexto é de pandemia, sendo que a pandemia já acabou. Né? Até postei no Facebook, né, que nem a ONU tanca o Dom Mol, porque a ONU já disse que acabou o estado de pandemia. Então, a outra ironia que eu fiz é o seguinte, né, que o Dom Mol está sendo um mal progressista, porque o progressismo ele quer estar na vanguarda da história.
Só que a pandemia já passou. Assim, tem que se atualizar, né? Tá vendo mal a história aí, o Dom Mol, né? Então, você vê. Clara crise de autoridade. Outra crise que a gente fala muito, tem a ver até com o nosso apostolado, crise de fé. Dado que o fim da fé é a salvação eterna do homem, na glória celeste, né, o céu, a fé entra em crise quando a salvação da alma é trocada ou pela preocupação com os problemas sociais. É trocada pela preocupação com os problemas sociais, que é o caso da teologia da libertação. Neste caso, né, da teologia da libertação, nota-se que a crise é gerada por uma inversão de meio com fim. A fé é usada como meio para fazer ativismo político, quando a ordem correta é que as preocupações políticas sejam analisadas à luz da fé, para que os problemas sociais sejam solucionados com vistas à salvação eterna. Então, a fé deveria iluminar a política para as boas ações políticas. O que eles fazem? Por causa das políticas, eles instrumentalizam a fé. Eles invertem a política e a fé. A fé é superior à política. O que eles fazem? Eles invertem. Isso gera crise. Até chegar, né, ao ponto, né, o episódio mais recente deles, né, é aquela análise de conjuntura eclesial da Inapaz absurda. Injusta, absurda, falaciosa. Os caras não estão entendendo nada. Claro, estão em crise. Aí daria para falar várias crises, né? Crise dos 30 anos. O que é a crise dos 30 anos? A idade chama maturidade e a pessoa vai lá e percebe que só fez besteira até os 30 anos, que jogou um monte de tempo fora. Aí ela entra em crise. Por quê? Porque ela tomou um monte de decisões erradas ao longo da vida. E isso separou ela do seu fim último. E ela entra em crise. Ela fica confusa. Parece que a minha vida não faz sentido. Fica meio desesperada, etc, etc. Aí tem que ir um terapeuta e dizer, realmente, você fez muita besteira, agora se mente. E resolve essa crise, pô. Agora, quem tá na verdade no bem, não tem por que entrar em crise. Por quê? Porque não está separado de si. Você é o que você é. Sendo você mesmo, porque tá no bem na verdade, você não tá em crise. Agora, quando você olha pra si e vê outra pessoa, e não aquilo que você deveria ser, aí você entra em crise, você tá separado de si mesmo. Então, crise é isso. Crise sempre tem a ver com separação, e essa separação, né, ela carrega consigo sempre um valor moral, porque diz respeito as coisas estão cumprindo as suas finalidades ou não. Se estão cumprindo, ótimo. Se não estão cumprindo, a crise vai aumentar. Certo? Bom, dando esse preâmbulo sobre a crise, por que nós temos que então falar das falsas oposições? Porque se nós temos duas coisas que são aparentemente opostas, mas elas não são opostas, não interessa se eu pegue o lado da direita ou o lado da esquerda. Eu não vou resolver a crise. Eu vou aumentar a crise. Pode ser que da esquerda a crise aumente mais rápido, na direita mais devagar, mas o caminhar prossegue. Por isso que é importante a gente ter consciência das falsas oposições. Tem um artigo que me ajudou muito a enxergar isso. É o do psicólogo argentino, morreu recentemente, chamado Abelardo Pichot. Ele escreveu um ensaio chamado Jansenismo e Progressismo na Consciência Cristã Contemporânea, alguma coisa assim. Em que a tese dele era justamente isso. O jansenismo, que é um puritanismo, né? Ou seja, tem um caráter mais proibitivo, né, para certas ações. Ele parece ser oposto ao progressismo, né? O progressismo, todo mundo sabe, é a liberdade absoluta, né? Liberdade, você pode tudo, né? Ou seja, no puritanismo não pode nada, no progressismo você pode tudo. Parece opostos. E aí o Pichot vai chegar e vai argumentar que não. Que o progressismo ele é uma reação ao jansenismo, ou seja, o progressista ele odeia o jansenista, né? Mas ele é uma reação, ele é uma oposição ao jansenismo, aí ele vai chamar isso de uma oposição sem superação. Você não resolve o problema. Na verdade, o progressismo vai tentar combater o jansenismo e vai criar também problemas que eles queriam evitar. Então, por quê? Porque não é uma superação real. É só uma oposição.
Como diz o professor, outro que fala sobre isso, o professor Carlos Bezerra. Né? Temos que ir para o bezerrismo cultural. Aí. O professor Carlos Bezerra chama atenção para esse detalhe. Né? Ele que diz, existe o comunismo, existe o anticomunismo, mas existe o falso anticomunismo, o anticomunismo. Ou seja, se eu pego o falso anticomunismo para combater o comunismo, eu não vou conseguir combater o comunismo. Na verdade, de certa forma, eu vou estar fortalecendo esse comunismo. Esse jogo é muito importante. E para você superar e sair desse jogo, você tem que superá-los. Ou seja, você tem que ver, os dois estão errados. O verdadeiro anticomunismo é esse. Anticomunismo é esse. Então não é nenhum nem outro. É como eu falei, né, numa das primeiras palestras do ano. O católico tem que rejeitar o paradigma direita-esquerda e ir para um outro paradigma, que é a revolução e a contra-revolução. O que é a revolução? Revolução é aquela ideia. A revolução está em volta numa visão de mundo gnóstica, de gnosticismo. Ou seja, eles veem o mal no mundo, veem que o mundo tem muitos males, tem muitas injustiças, tem muitos problemas. O que ele vai falar? O revolucionário. Me dê o poder que eu resolvo isso. Me dê o poder. Né? Eles tentam resolver o problema de fora para dentro. Ou seja, me dê o poder político que eu vou resolver os problemas sociais. O contra-revolucionário vai chegar e dizer: não. Existe o mal no mundo, mas o mal no mundo é dado pelo pecado. Então o homem precisa se converter. E os homens, os homens bons se unindo em comunidades, se unindo numa sociedade, se unindo numa pátria, etc., esses homens têm que se converter a Deus. Então, é a conversão, né, no âmbito social que vai diminuir os males sociais. Então, o contra-revolucionário pensa diferente. Ele pensa por uma ótica diferente. Agora, se eu entro no prisma revolucionário, seja de direita ou de esquerda, me dê o poder. Por quê? Porque eu vou resolver os problemas. E aí, quando você vê, não resolveu os problemas, só piorar os problemas. Aí o inimigo volta mais forte, inclusive. Mas vamos pegar aqui no Brasil um exemplo básico. O Bolsonaro ficou 4 anos. Como é que vocês me explicam que daí o Lula volta, e o Lula volta mais forte do que a esquerda estava antes do Bolsonaro? Pela lógica, se a direita fosse realmente uma oposição à esquerda, não era para a esquerda estar pelo menos mais fraca do que era antes? Como é que ela volta mais forte? Como é que ela volta mais forte? É para se pensar. Essa daria até uma outra palestra para responder as nuances disso. Mas a explicação geral para isso, por que isso aconteceu, é que a direita não é a verdadeira oposição à esquerda. Eles mudam, na superfície eles têm discursos que parecem opostos. Mas nos bastidores, na profundeza da política, os acordão, as maneiras de agir, os métodos de agir, criar narrativa, criar mentira, né? Investir mais no marketing do que para resolver problema. Eles são semelhantes. É tudo embuste. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, o católico tem que saber sair desse dialética. Então, assim, né, como diz o professor Carlos Bezerra, né, o demônio é dialético. Isto é, ele cria falsas oposições. E aí ele dá a imagem disso. A falsa oposição, o professor Nogueira fala que é a pinça. É a pinça. Não interessa se você é um comunista ou se você é um falso anticomunista. Você está na pinça do demônio. O demônio consegue te pegar e levar para onde ele quer. Você está, né? É a pinça, ele consegue pegar. Agora, se eu tenho realmente um combate, se eu tenho a verdadeira oposição a um problema real, aí não vai faltar né? O demônio não vai conseguir segurar. Esse é o problema. Então, há um problema e o demônio tem um problema que é real. Geralmente é assim. Tem um problema que é real. Esse problema existe. Está na realidade. Beleza. O que o demônio faz? Ele dá 2 soluções que parecem opostas e escolhe o lado. E qualquer lado que você escolhe vai beneficiar ele. Porque nenhum dos 2 lados vai dar a solução correta para o problema. A gente vai ver exemplos, né? Então, o demônio ele cria falsas oposições para lidar com problemas concretos. O que, em vez de solucionar a crise, a agravará mais.
E é de dialética em dialética que o homem fica cada vez mais preso na pinça. Vou dar um exemplo também recente. Vamos lá. Tínhamos no início do século, né? Ali, mas vamos pegar ali, década de 50, do século passado, 1950 e tal. Tava crescendo o quê, né? O feminismo. O feminismo está crescendo. Aí teve o feminismo. Então, vamos botar assim. Tinha uma dialética que era o seguinte. Tinha o patriarcalismo burguês de um lado, que também já é uma coisa do demônio, mas não cabe entrar em detalhes. Tinha o patriarcalismo burguês do lado e tinha o feminismo do outro. E aí estavam se brigando. Beleza. Aí o que aconteceu? Não, vamos avançar a dialética. Agora é o gaysismo. O gaysismo usou da força feminina para ganhar força. Com que raciocínio? O seguinte raciocínio. Pois bem, o feminismo cresceu por quê? Porque a mulher queria se libertar, sobretudo por causa pela revolução sexual. Ou seja, a revolução sexual seria a chance, né, a oportunidade da mulher se libertar desse patriarcalismo burguês, etc. Tá. Ora, agora, se a finalidade do sexo passa a ser só a questão de prazer, por que condenar o sexo homossexual? Não tem por que condenar. Então os gays também têm os direitos. As mulheres têm os direitos, os gays têm que ter o direito. Tem que casar. Tem que casar, pode adotar filho, etc. Porque eu não estou fazendo nada de errado. Né? Por que todo mundo pode ter prazer sexual? Por que só o hétero pode ter prazer sexual? Os gays também tem que ter, não é? Então, aí cresceu o gaysismo. Beleza. Aí vocês pensam, parou aqui? Não. Nós estamos indo. Nós estamos vivenciando isso agora. Nós estamos indo, aqui no Brasil, tudo pro transexualismo. Os gays vão ficar para trás na dialética. Agora nós estamos indo pro trans. Porque eles chegaram assim, não, mas peraí. Tudo bem. O cara é homem e sente atração sexual por outro homem. Tem a mulher que sente atração sexual por outra mulher. Mas existe aqueles que são homens, mas se sentem mulheres. Então, ao bem e ao cabo, esse negócio de que o sexo seja uma determinação biológica tá furada. É uma construção social. E sendo uma construção social, né, nós temos que rever essas questões de direitos e tal. Então, não existe bem da verdade homem e mulher. O que existe é o sexo biológico. E você mesmo define qual que vai ser a sua orientação sexual. Então eles separaram o sexo biológico da orientação sexual. E aí você pode ser o que você quiser. Aí vem a fluidez, etc. Né? Resultado, hoje, nessa dialética do trans, estão indo para os esportes e vencendo as mulheres. Né? Você tem homem trans competindo com mulher. Mas é homem que se sente mulher contra mulher. Mas se ele se sente mulher, é mulher que é mulher contra mulher. Mas por que daí o homem trans sempre ganha da mulher, né? Claro, né? Ele tem um porte mais... Ele é mais forte fisicamente, etc. Né? É a negação da biologia. Você separou matéria e forma aqui de uma maneira, assim, absurda. Então, você veja como é que é a dialética. E vai avançando. Hoje você não pode falar homofobia. Hoje ninguém pode falar mal do que é homofobia. Tá? Amanhã é dos trans. E depois... Não quero que o vídeo seja desmonetizado. Eu não vou falar o que vem depois. Em off a gente fala o que vem depois, né? Mas você veja, por que eu tô falando isso? Porque é dialética. E o demônio sempre vai ter falsas oposições. Aí era o patriarcalismo burguês contra o feminismo. Depois é o gaysismo contra o conservadorismo tacanho. Agora é o trans contra os heteronormativos. E fica essa dialética assim. Não, mas eu tenho que pegar um lado, etc. E aí o problema da revolução sexual, por exemplo, que é o que originou tudo isso, isso aí ninguém discute. Isso aí é dado como certo. Até pelos supostos conservadores. O status quo da revolução sexual marcusiana, ninguém joga isso em xeque. Ninguém está fazendo isso hoje em dia. Por quê? Porque é assim. A dialética avançou tanto que você querer voltar para o problema raiz, original, parece quase impossível. Porque ou é isso, 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 e o problema real, a superação, que a gente precisa sair dessa dinâmica, olhar por cima e chegar assim, mas tá todo mundo errado aqui. O problema é outro.
Até no Isa Notícias eu fiz lá um vídeo lá do André Valadão, que eu expliquei isso. O André Valadão tava reclamando lá dos gays, tal. E eu falei assim, ó, o André Valadão claramente não tá enxergando de onde é que veio o problema. E ele tá tentando resolver o problema com o fundamentalismo religioso. Não vai resolver nunca, porque o fundamentalismo religioso já é outro problema dialético. Você não vai resolver esse problema com o fundamentalismo religioso. Na verdade, o fundamentalismo religioso só vai piorar o problema. Você não sai dessa dialética demoníaca. Pro demônio, tanto faz se você vai ser um fundamentalista religioso, quanto um progressista a favor da causa LGBTQI+. Para eles, tanto faz. Pro demônio, tanto faz. Demônio, briguem. Briguem, porque enquanto vocês estão brigando, eu já estou botando outra etapa. E vocês vão ficar para trás. É isso. Em resumo, né? Então, o professor Carlos Bezerra chama atenção para isso. Que o demônio trabalha em pinça. Abelardo Pidgeot foi quem me chamou a atenção para este processo. Antes do professor Carlos Bezerra, né? Foi esse artigo do Abelardo Pidgeot. Ao analisar o processo do jansenismo, né, que é o puritanismo, com o progressismo. Com efeito, o progressismo foi uma reação ao puritanismo jansenista. Mas, embora na superfície pareçam opostos, eles têm como base pontos em comum. Em suma, como diz Pidgeot, o progressismo é uma oposição sem superação ao jansenismo. Então, aqui a gente pode definir o que é uma falsa oposição. É uma contraposição, uma oposição sem superação. Eu pego uma posição contrária, como a gente vai ver mais à frente. Eu pego uma posição que é contrária, mas é uma posição que é contraditória. Esse é o ponto. Então vamos lá, vamos dar exemplos, né? Então, eu fiz um quadro, né? Então, na primeira coluna, nós vamos ter o jansenismo, na coluna do meio o progressismo, e na terceira coluna, o porquê são oposição sem superação. Ou seja, por que eles são falsa oposição. Então você veja, o jansenismo ele tem uma visão moral rigorista. A lei acima do amor. Essa é uma característica do jansenismo, dos puritanos. O puritanismo, ele considera que coisas que não são que certos prazeres lícitos são pecados, são pecaminosos. Eles exageram na régua moral deles. Então eles colocam a lei, eles são legalistas, eles colocam a lei acima do amor. O que significa também lei em cima do amor? O que o amor faz? O amor, ele entende o porquê que a lei é desse jeito. Certo? Já explico. Mas enfim, jansenismo, visão moral rigorista, lei acima do amor. O progressismo. O progressismo é o contrário, ele é um relativista moral. Não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Depende do ponto de vista e tudo mais, né? Então o relativista, ele despreza a lei. O jansenista, ele tem um rigor exagerado pela lei e o progressista, ele despreza a lei. Parecem opostos, não é? Não está parecendo? São opostos. Não, mas é uma falsa oposição por quê? Porque ambos esquecem que na prática o que a gente tem que observar é o primado do amor sobre a lei. Não é nem a lei pela lei e não é nem o desprezo da lei. É o amor iluminando a lei. Ou seja, aquela frase, né? A letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, existe um porquê dessa lei. E Deus nos deu a lei por nosso bem. É bom para o homem que siga a lei de Deus. E se eu amo Deus, eu sigo essa lei, eu vou estar no bem. Então eu vou seguir a lei por amor, porque é bom para mim. E não porque é lei. Porque tem que seguir. Porque Deus quis assim. Não, Deus quis assim, é verdade. Mas Deus quis assim porque nos ama e quer nosso bem. Esse detalhe do amor está sendo esquecido em ambos os lados. Por isso que tanto faz você ser jansenista quanto progressista, você não vai resolver o problema. O jansenista, ele tem ódio ao mundo. O progressista é o contrário, ele ama o mundo. É um mundanismo. O progressista, ele é mundano. O jansenista, ele odeia o mundo, não gosta nem de ter contato, né? Tocou, contaminou, tal. Eles são escrupulosos, né? Os jansenistas são escrupulosos. E o progressista não tem nem vergonha na cara, né? É sexo, droga e rock and roll. Né? Então, parecem opostos, não é? Porém, ambos possuem postura de ressentimento e de medo.
O jansenista tem ressentimento por não poder usufruir de prazer, porque o jansenista ele considera todo prazer como se fosse pecaminoso. Não é verdade, isso é um erro do jansenista, mas ele considera. Então ele se ressente. Ele gostaria de estar usufruindo do prazer, mas não pode, porque ele considera pecado quando não é. E o progressista ele tem ressentimento contra o moralismo burguês do jansenista, que não deixa nada. O jansenista ele tem medo de pecar. E o progressista tem medo de não se adequar aos valores do mundo. Ou seja, de não acompanhar a história. A mudança da história. Não tem, né, não tem um papo muito em roga aí, né, dentro da religião católica, que a igreja tem que se adequar ao mundo. Isso é típica coisa de progressista. Esse é o medo progressista. Não, o mundo tá aí, e a igreja não tá atualizando sua doutrina para se adequar ao mundo, mas nem deve, pô, você tá doido? Vamos lá. Jansenismo. Uma característica do jansenismo é a ascética sem mística como modo de se afastar do mundo. Ou seja, o jansenista está preso no individualismo. O progressista, ele reclama de uma espiritualidade de reconciliação com o mundo, que a gente pode chamar de comunitarismo. Então, um é individualista e o outro é comunitarismo. Parecem opostos, né? Mas por que não são opostos? Em ambos se esquece da relação da alma humana com Deus, ou seja, da vida sobrenatural. No jansenismo, o amor de Deus é substituído pelo medo de pecar. É um escrúpulo que o fecha para o mundo. Não há caridade com o próximo. No progressismo, há um ativismo sem caridade. Isto é, sem o cultivo da vida interior. A fé é substituída pela ação política. Não há caridade para com Deus. Então o jansenista ele peca por não amar o próximo. E o progressista ele peca por não amar a Deus. Esse é o... Ou seja, não é nenhum nem outro. Né? Tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Tem que ser essas três coisas. Amar a Deus, amar a si e amar o próximo. No jansenismo, nós temos um ativismo voltado para o interior. Então, o jansenista, o puritano, ele fica se analisando toda hora. Será que tem algum pecado que eu deixei passar? Será que tem... Né? Ele é escrupuloso. Já o progressista, ele tem um ativismo que é voltado ao exterior. Nós temos que fazer justiça social, nós temos que fazer obras, não sei o quê. Toda aquela história. Por que não são oposições reais? Parecem opostos. Mas por que não são oposições reais? Em ambos não se bebe da fonte da graça, levando ao esvaziamento da vida interior. O ativismo interior do jansenista é a fiscalização escrupulosa da lei, perdendo-se num moralismo estéril. O progressista troca a vida interior pela ação política e social exteriores. Então são duas maneiras diferentes de chegar ao vazio e ao interior. Não são oposições reais. Característica do jansenismo. O jansenismo ele é uma espécie de cristianismo burguês, onde há apreço pelas virtudes burguesas. Segurança, economia, bons modos, a respeitabilidade, a prudência, entre aspas, né, sem a generosidade e doação. É uma falsa prudência. O progressista ele poderia ser dito que é um cristianismo proletário. Ele tem desprezo pelas virtudes burguesas. Eles gostam da agitação social em oposição ao cristianismo de clube. Companheirismo de luta contra o cristianismo bem pensante, entre aspas. Revolução em oposição ao cristianismo morno. Insolência em oposição ao clericalismo. Você veja que parece até nos valores eles parecem opostos. Né? Porém, qual que é o problema? Em ambos falta verdadeira prudência. Seja enquanto virtude cardeal, seja enquanto virtude iluminada pela fé. Nenhum dos dois são prudentes de verdade. Eles estão alimentando falsas virtudes. Porque eles não estão buscando Deus por fim último. Outra característica. O jansenismo ele tem uma moral puritana, formalista e escrava da norma abstrata. É uma ascética sem mística. Uma vida escrupulosa. Focada no ego. Focado no próprio eu. O progressismo
parece ao contrário. Né? Ele abarca as filosofias da existência e a moral de situação. Libertação de exercícios ascéticos nas asas de um amor místico de pura generosidade e esquecimento de si mesmo. Ou seja, né, nós temos que cuidar dos pobres. Eu tenho que me anular para cuidar dos pobres. Essa mística, né, de pura generosidade e esquecimento de si mesmo. Pelo menos é o que eles falam. Qual que é o problema? Por que eles são oposições sem superação? Por meios diferentes, ambos não praticam o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ambos não amam a Deus sobre todas as coisas. O jansenista tem desconfiança de Deus e o progressista vê Deus na história e na política. O jansenista ama a si, mas despreza o próximo, que é o individualismo que a gente viu. O progressismo ama o próximo, mas não ama a si. Ele está tão voltado ao ativismo exterior, o progressista, né? Que ele esquece de rezar, de buscar a fonte da graça para daí poder fazer um bem de caridade mesmo. Não faz isso. Por fim, né, o jansenismo, ele tem uma atitude sobrenaturalista. Crê em Deus, no céu, no inferno e preocupa-se com a salvação ou condenação individual. Já o progressista, ele tem uma atitude naturalista. Ele fecha-se ao sobrenatural para agir exteriormente no político e social. Opa, parece oposto, né? Porém, ambos são racionalistas e se fecham ao sobrenatural. Ué, mas como assim? O jansenismo não é sobrenaturalista? Ele é sobrenaturalista, mas ele não tem vida sobrenatural. Esse é o ponto. O progressista, porque é naturalista e se volta ao ativismo meramente exterior. Então, por conta disso, ele não tem vida sobrenatural. E o jansenista, porque, embora creia num Deus transcendente e num céu, faz com que seu sobrenaturalismo seja também racionalista, pois coloca sua salvação não no mistério de Deus, mas no mero cumprimento rigorista da lei. Ou seja, a gente sabe que quem vai nos salvar é a graça de Deus. E a gente tem que cooperar com essa graça. O jansenista não, ele acha que o que vai salvar ele é o cumprimento rigorista da lei. Então, creio que, né, dado tudo isso, fica claro que existe. Você pega duas coisas que parecem opostas e tem várias características opostas, mas quando você vai ver de maneira mais aprofundada, né, eles são oposição sem superação. Ou seja, eles são falsas oposições. Se eu for buscar uma espiritualidade jansenista ou uma espiritualidade progressista, só vou agravar a crise da fé. Então não adianta, vou resolver o problema dos progressistas na igreja pregando um rigor puritanista, né? O fundamentalismo que eu falei antes. Vamos pegar o fundamentalismo bíblico aqui do André Valadão e vamos resolver o problema da crise moral da igreja. Não vai resolver. É claro, não vai resolver. Você só está trocando um racionalismo por outro. Em resumo, é isso. Aí vai dizer o Pitchot. Quem quiser ter o costume de observar os delicados processos de desenvolvimento vital em todas as suas ordens, biológica, psicológica e social, deve inclinar-se a suspeitar de todas as mudanças que rompam com a inexorável serenidade e continuidade de características do autêntico crescimento. Então o Pitchot vai te dar um conselho para você pelo menos suspeitar que algo não está certo. Né? Ou seja, quando vê uma solução que é muito radical, que é simplesmente oposta, geralmente é errado. Por quê? Porque ele vai dizer: a natureza não gosta de proceder por saltos. As rupturas repentinas e os cortes não são característicos dos processos saudáveis. As revoluções não são procedimento da vida. Mas tampouco o imobilismo e a esclerose, o endurecimento formalista e a complicação asfixiante. O que é verdadeiramente vital é o que logra perpetuidade através da constante mudança. Sempre igual e sempre novo. A unida mudança da vida é a perpétua renovação de si mesmo. É o sempre novo surgindo do eterno. Remédio temporal da infinita variedade sem mudança do próprio Deus. O que o Pitchot está querendo dizer aqui? Até o Ademir já fez uma palestra sobre isso. Né? Nós temos os princípios. Os princípios são imutáveis. As leis de Deus, os mandamentos de Deus não mudam.
Porém, as nossas realidades históricas e sociais, isso muda. O homem cria coisa, o homem cria tecnologia. Hoje nós temos celular. Isso muda um pouco a nossa dinâmica social. A gente tem que tomar cuidado. E aí, como a palestra da Samara, na semana passada, né, nós temos que tomar cuidado com esse treco aqui. A gente tem que ser iluminado pela lei de Deus, que não muda, para a gente bem usar essa coisa aqui que é recente. Que é uma realidade recente, não. Então, os princípios não mudam. As realidades históricas mudam. Sei lá, de repente a gente pode entrar em guerra. Né? 2 países tretaram ali entre guerra. Mudou uma realidade histórica. Como é que eu tenho que agir e tal? Então, os princípios não mudam. Né? Na filosofia é aquilo que chama, né? Tem o contingente, que é o que muda, e o necessário, né? Que não muda. As leis de Deus são necessárias, não mudam. Você sempre é essa. Mas aquilo que é contingente pode mudar. Pode ser de um jeito, pode ser de outro. Ele vai continuar. A revolução, ao contrário, é o triunfo do novo sobre o permanente. Que é o que a gente vive hoje. É o triunfo do novo, né? O afã pelas novidades, que é típico do modernista. Mas este novo não só não surge do eterno, senão que é vazio e oco, como uma casca do nada. As rupturas, os cortes, as antíteses e as descontinuidades se assemelham mais aos processos de corrupção e morte do que os da vida. Isso aí a gente enxerga bem, por exemplo, na vida espiritual. Então, por exemplo, para quem se converteu e busca levar a religião a sério, né? A religião católica a sério, sabe disso. Você se converteu. Você quer amar a Deus, mas você ainda é novo, né? Você ainda tá na infância espiritual. Então você vai ter que começar aqui a combater os próprios pecados. Qual que é o problema? O problema é que no início a gente está apegado aos pecados. A gente gosta dos pecados. Mas, pouco a pouco, perseverando, buscando sacramentos, rezando, orando, a gente vai vencendo esses obstáculos. O Espírito Santo vai infundindo sua virtude, a gente vai conseguindo vencer as batalhas. Vão ter as quedas? Vão, mas a gente levanta, etc. Então, é isso. Pouco a pouco, né, o São Francisco de Sales compara com o amanhecer da aurora. Pouco a pouco, né, a noite o dia vai se esclarecendo. A gente nem nota, quando a gente vê, o dia está claro. Mas esse processo é pouco a pouco. Não é um clique assim, tá noite. Clicou, tá dia. Não é assim. É pouco a pouco. Então, os nossos humores, eles vão mudando pouco a pouco, conforme a gente vai cooperando com a graça de Deus. Então, você veja que esses processos da natureza, né, ou seja, os processos da vida, eles são lentos, pouco a pouco. Mas, né, se a gente pegar no todo, pouco a pouco a gente vai realmente melhorando, se desenvolvendo. Já quem tem a mentalidade revolucionária, aquela mentalidade do gnosticismo que eu falei antes, quer mudar tudo de uma hora para outra. Vou fazer uma lei aqui e vai resolver o negócio. Vou baixar a taxa de juros aqui e vai ficar todo mundo rico aqui no Brasil. Será? Parece estranho. Continua o pitch, ó. Se o demônio tivesse uma metafísica, esta seria a evolucionista dialética. Daí a importância de não nos enganarmos pelo gênio da mentalidade moderna, que é Hegel. Que é aquilo que eu expliquei anteriormente, né? O exemplo que eu dei do feminismo, que hoje, né, já está se evoluindo até para o transexualismo. Tem a ver com Hegel isso. Né? A dialética hegeliana. Você sempre vai ter... Você tem uma tese, uma antítese, gera uma síntese. Essa síntese vai ser a antítese de uma nova tese. E a revolução sempre vai caminhando para o aumento da crise. Esta metafísica não nega somente o princípio de identidade, mas também um princípio menos famoso, mas nada supérfluo, que é uma distinção lógica dos clássicos. E aqui vem, anotem, o contrário, ou oposto, não é a mesma coisa que o contraditório, ou contradição. Em tais casos, passar de um extremo a outro é dar voltas sem fim no erro, e não precisamente sair dele. O comum é que essa passagem de um contrário ao outro seja uma volta rosqueável que nos mova mais para o profundo.
porque é da condição humana que o que não progride não regressa. Ele tem duas imagens. Ele tem, digamos aqui, a imagem do cachorro abanando o próprio rabo, que é a pessoa que está na dialética hegeliana que não consegue sair. Ah, você é conservador ou progressista? Eu até vou falar isso daqui a pouco. Você é conservador ou progressista? Aí fica nesse... O André Valadão contra o pessoal gaysista. Ele vai ficar nessa paçoca aqui. Não sai. E o Pitchford diz, não, ó, a imagem correta que a gente tem que buscar é a do parafuso. A gente vai e ele vai se aprofundando. Ele não fica dando voltas em torno. As voltas que ele dá é uma volta que vai aprofundando cada vez mais a pessoa no quê? No próprio ser. E na própria busca das finalidades das coisas. Então você vai ficando cada vez mais seguro, cada vez mais preso ali na rosca. Preso em quê? No sentido das coisas. Aquela finalidade que eu falei no início. Então, não é cachorro buscando o próprio rabo. Né? A imagem correta é a da rosca. Né? Você vai girando e você vai se aprofundando mais nos mistérios de Deus. Portanto, para que haja uma verdadeira superação, é necessário que os falsos princípios sejam refutados. Do contrário, mesmo sem saber, estamos presos na pinça. Bom, aí agora, está claro até aqui, chegou o momento de, como dizem os homens modernos, né, coringar. Agora está na hora de coringar. Coringar é uma gíria aí da internet, que é quando uma pessoa introspectiva de repente explode e começa a fazer um monte de coisa irracional. Como no filme do Coringa lá. Tá? Porém, o meu coringar aqui ele tem outro sentido. Ele tem aquele sentido do meme, né? Que quem viu o filme do Coringa é uma cena uma das cenas mais marcantes, né? Que tá lá o Coringa lá no... Ele ainda não é o Coringa propriamente, né? Tá lá o cara na frente do terapeuta e ele começa a rir, né? Daí o terapeuta pergunta: você está rindo do quê? Aí ele responde: você não entenderia. Você não entendeu. Eu vou coringar nesse sentido. Tipo, tem certas coisas aqui que eu não costumo falar. Veja, eu uso esse método da análise, né? Pô, tô sendo preso numa pinça. Não, eu uso esse método pra me mover na realidade, né? Então o que eu vou trazer para aqui é algumas impressões que eu captei, né? E de maneira bem resumida, né? Mas porque geralmente eu rio dessas coisas, né? E a pessoa chama, tá rindo do quê? Né? E às vezes eu tô meditando essas coisas, se você tá rindo da quê? Eu acho que eu não entenderia. Você veja, a gente já tá em quê? Meia hora de palestra? Né? Não tem como sempre, quando a pessoa senta aí, deixa eu te explicar os princípios da crise, o que é a dialética hegeliana, etc. Aí você vai entendendo o porquê que eu tô rindo. Não dá, né? Eu só coringo daí, né? Você tá rindo do quê? Você não entenderia. Né? Mas agora, quem está acompanhando essa palestra vai entender um pouco, né, do coração do Augusto. Vamos lá. Disclaimer aqui. Disclaimer, muito importante. Isso aqui são meditações minhas, ninguém está obrigado a aceitar. Certo? O quadro anterior que eu fiz é o do Pitchford. Eu simplesmente sintetizei. Então, aqueles argumentos lá, características do jansenismo, do progressismo, porque não é falsa oposição. Né? Eu fui lendo e fui estruturando esse quadro, dado aquele artigo que eu mencionei. O que eu vou fazer agora são como eu aplico esse princípio para algumas coisas que acontecem hoje em dia. Certo? Aí, como é que está o quadro? O quadro está assim, ó, ideologia A, ideologia B, oposições superficiais, evidência da falsa oposição, e como é que você consegue a verdadeira suposição, a superação dada essa falsa oposição. Então agora é essa brincadeira. Então vamos lá. Não dá para agradar todo mundo, mas dá para desagradar todo mundo. Então, direita política contra esquerda política. Por que são falsas oposições? Né? Por que são oposições superficiais? Você veja, a direita política ela defende a primazia da liberdade, enquanto a esquerda política tende a defender o controle e a regulação estatal. Parecem opostos. Mas por que não são opostos? Como eu falei, né, antes, até fiz uma palestra sobre isso, ambos são humanistas. Qual que é a superação, né, dessa falsa dialética, dessa dialética demoníaca? Deixar que a graça purifique e eleve a cultura. Que o sobrenatural sustente o natural. É isso. Catolicismo. Vamos lá. Liberalismo contra comunismo.
Ora, o liberalismo ele defende as liberdades individuais, certo? Enquanto que o comunismo defende o coletivismo. Os liberais defendem o livre mercado. Os comunistas defendem uma economia planificada. Os liberais defendem a meritocracia. O comunismo defende o igualitarismo. Parece uma oposição aí, não é? Tanto é que eles brigam, né? Tem treta entre eles, né? No Twitter hoje em dia. Né? O Facebook tá meio embaixo, mas eles tretavam bastante no Facebook aí, tá? Mas por que, né? Não são verdadeira oposição? Porque ambos são materialistas. Tanto o liberal quanto o comunista. A imagem que eles têm de homem, o homem é o animal que trabalha. É assim que... Essa é a antropologia tanto do liberal quanto do comunista. Então, como é que se supera isso? Respeito e obediência à lei natural e à lei divina. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Conservadorismo versus marcusianismo. Ou marxistas culturais, se preferirem. O conservador, patriota, contra o marxista cultural. Então, ora, o conservador ele é a favor de Deus, pátria e família. Enquanto que o marcusianista, né, o marxista cultural, ele é ateu, globalista e a favor de cultura da morte, aborto, etc. Agora, por que eles não são oposições verdadeiras, mas falsas? Porque ambos bebem do liberalismo hedonista. Prove. Beleza. Tanto o marcusiano quanto o conservador são a favor do divórcio. Não lutam contra o divórcio, na verdade são a favor, e não lutam contra a mentalidade anticonceptiva. Ambos. Então não são posições reais. Estão errando em coisas muito graves, inclusive. Qual que é a superação? É o catolicismo. Você não tem que ser conservador, você tem que ser católico. Vamos lá, continuando. Você não entenderia, né? Bolsonarismo versus lulismo. Então nós temos uma oposição do conservadorismo contra um comunismo marcusiano. O Lula é tanto comunista quanto, né, tem no governo dele lá o pessoal marcusiano, né? Vamos lá. Por que são oposições superficiais isso aí? Porque ambos alimentam a idolatria da política e fazem práticas populistas. Como é que você supera isso? Cristo Rei. Simplesmente Cristo Rei. Não é saudável para a fé ficar arrumando treta no dia 12 de outubro por causa de eleição em Aparecida. Não faz bem isso. A gente não sabe se é um ato religioso ou se é um ato político. Bom, outro. Modernismo contra... Pô, tu tá aí, Alcides. Não quer ir lá tomar uma aguinha aí? Eu não quero te ofender. O modernismo contra o reditradismo. Ora, um defende a imutabilidade dos dogmas. Dos dogmas da fé católica. E o outro a evolução relativista dos dogmas. Agora vamos lá. Por que são falsas oposições? Porque ambos têm uma posição rupturista quanto ao Concílio Vaticano II. Só que aí vem o detalhe. Veja, eu não falei tradicionalismo, né? Tô zoando aqui, eu não falei tradicionalismo, eu falei reditradismo. Porque você ter uma posição crítica quanto ao Concílio Vaticano II não é o problema. A gente aqui no Instituto Santo Satanás acredita isso. Nós temos aqui no Instituto Santo Satanás uma posição crítica quanto ao Concílio Vaticano II. Porém, com que espírito você tem essa posição crítica? Certo? Ambos têm uma posição rupturista quanto ao Concílio Vaticano II. Ou seja, ambos dizem o seguinte, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja rompeu com a tradição. Agora ela é outra coisa. O reditradismo diz, não, rompeu, mas a gente tem que voltar à tradição. E o modernista diz, rompeu e tem que romper mais. Né?
Parece oposto. Porém, né, ambos alimentam, nessa ruptura, ambos alimentam um espírito de contenda e acusativo. O espírito dos dois é igual. Os dois são revolucionários. Esse é o problema. Então como é que você supera isso? Como é que você supera o retradismo? Né? Defesa da tradição por amor à verdade, não por espírito de revolução. Aí o conservador, né, o neocon, tá feliz assim. Viu? Retradismo aí, o Augusto tá dizendo que retradismo e modernismo não tem nada a ver. Não, beleza, vamos lá, nova posição. Modernismo contra o continuista neoconservador. O continuista neoconservador. Então qual que é a oposição entre eles? Bom, um defende a interpretação herética do Concílio Vaticano II, né, os modernistas, e o outro querem fazer a interpretação do Concílio Vaticano à luz da tradição. À luz da tradição. Então os continuistas acham que isso é possível. Beleza. Por que eles não são tão opostos assim? Porque ambos são desobedientes. O modernista, ele é desobediente por conta de um comportamento de sedição. Aquele espírito revolucionário que a gente falou no instante anterior. E qual que é o problema do neocon? O problema do neocon é que ele é desobediente porque a obediência dele é cega. Então, assim, quando você vê neocon... Vamos lá. Vamos pegar a Mose Letice. Né? Aí a Mose Letice vai lá e diz, não, em alguns casos, aí talvez seja possível, né? Você dar comunhão para adulto. Rapaz, o que tem de gente que defende uma posição que é realmente possível isso? Tipo assim, não é possível. Você está num caso... qual que é a questão? A questão é a seguinte. Você está num caso objetivamente de pecado grave. Mas você está objetivamente de pecado grave, mas subjetivamente talvez não. Então pode dar comunhão. E tem gente que... Eles vão lá e racionalizam e tal. Tinha uns que quando saiu a Sumoro Pontífico do Bento XVI, chegou, não, a missa tridentina... Que bom, deu liberdade para a missa tridentina, viva o Papa, não sei o quê. Agora o Papa Francisco registrou a traição dos custódios. É isso aí, tem que restringir, não sei o quê. Não, mas peraí, cadê os princípios para você fazer a análise, né? Você tem um Papa que tomou a decisão num sentido, o outro que tomou no sentido oposto, e você está defendendo os dois. É uma obediência meio cega, entendeu? Esse é o problema. Bom, como é que você supera isso? Né? Você troca a obediência cega para uma obediência filial. Obediência filial. Você pega os princípios da doutrina católica, sedimentada na tradição, né? E vai analisando, né? E vai analisando e tal. Então você obedece a coisa não por legalismo, você obedece a coisa porque é o correto, porque é a verdade. Porque senão né? vai mudando tudo no canetaço. Aí a cada canetaço do Papa é aquela passação de pano. Não, veja bem, olha aqui e tal. Não, o dogma não mudou. O que mudou foi a pastoral. Mas a pastoral não tem que ser iluminada. A doutrina não tem que iluminar a pastoral. Por que você usou a pastoral para atropelar a doutrina? Não está sendo atropelado, não sei o quê. E o modernista vai chegar a dizer assim, que bom que está sendo atropelado. Na prática, nenhum dos dois são barreiras contra o atropelamento. Né? Por isso que a oposição é falsa. Então, superação, como eu falei, obediência filial. Temos aqui uma questão mais filosófica que eu coloquei, né? Nós temos o idealismo hegeliano e o empirismo, né? Então, para o hegelianismo, né, a realidade seria o produto do choque de ideias do espírito universal. Enquanto que no empirismo, ou seja, né, o que gera a realidade? A ideia do espírito universal. Em choque, mas é o idealismo. E o empirismo, ele diz que não, que a realidade é o que se restringe a tudo aquilo que é sensível e experimental. Né? Ou seja, só existe o universo material. Né? Qual que é o problema? O problema é o seguinte, eles parecem oposto nisso, né? Então, um está com foco nas ideias, é a ideia que gera a realidade, e o outro que não, só existe a realidade material e acabou. Mas o problema é o seguinte, o fim de ambos os sistemas é a materialidade. Né? E não é à toa que foi fácil para o Karl Marx transformar a dialética espiritualista de Hegel em materialismo dialético. Como é que eu supero isso? Metafísica atomista.
E por falar em metafísica atomista, vamos para a próxima oposição que eu coloquei aqui. Modernismo, de novo, contra o personalismo. O personalismo da fenomenologia, cuja base é Edmund Husserl. Mas aí teve muitos católicos que da fenomenologia do Husserl fizeram o personalismo. Entre eles, Papa João Paulo II. Então, o modernista, ele é um relativista moral. Enquanto que o personalista cristão, ele defende valores humanos universais. Pô, parece que então, com personalismo eu vou conseguir vencer eu vou conseguir vencer o modernismo, né? A gente vê que na história isso não aconteceu, muito pelo contrário. Hoje os modernistas estão mais fortes do que nunca. Por quê? Porque ambos, aqui que está o detalhe, são imanentistas. Embora em graus diferentes. A questão do personalismo não é tão... O imanentismo não está na filosofia deles. Está mais na atitude prática. Está na ênfase que eles colocam. Eles não são imanentistas estrito sensu. Mas na prática, conforme eles vão a ênfase que eles vão botando na doutrina deles, faz com que facilmente você caia no imanentismo. No personalismo, isso está presente na ênfase subjetiva das experiências humanas. Ainda que não negue abertamente a objetividade da verdade, a ênfase na experiência nubla os critérios objetivos da verdade. Então, exemplo, a teologia do corpo fala-se muito do amor como comunhão interpessoal, esquecendo que o fim primário do amor conjugal é a geração e educação dos filhos. Pela via do personalismo, condena-se o aborto, mas não se faz relação do aborto com o controle de natalidade, porque a ênfase está no sofrimento da mãe que aborta e não no crime de assassinato que foi feito contra um feto humano. Então você veja que tem um probleminha de ênfase, né? Por isso que muitos do pessoal que gosta da teologia do corpo se sente seguro de praticar a contracepção natural, etc. Né? Isso aí já é um desvio de doutrina. Mas o que é isso? Isso aí eu não reputo uma má intenção, mas é a limitação do método filosófico da fenomenologia mesmo. Não adianta. De onde é que você parte? Da experiência humana. Não. Você tem que partir do ser. O princípio das coisas é o ser. Pô. É o ser. É o princípio mais evidente das coisas, o ser. Até da metafísica que você parte. Não é da experiência humana. Não, tem uma coisa antes da experiência humana. Você é. Então tem que ter uma coisa anterior para ser analisada. Bom, como é que eu supero, né, esse problema aí, né? Abandonar as metodologias filosóficas que dão ênfase às características subjetivas, indutivas e experienciais e retornar à filosofia tomista como base para o desenvolvimento teológico. Pois o tomismo parte realmente do princípio, ou seja, do ser na filosofia e da revelação na teologia. Certo. Vamos para a psicologia agora. Nós temos... Essa é uma briga acadêmica bem legal. Psicanálise contra a teoria cognitiva comportamental. A psicanálise ela põe uma ênfase no que eu chamei aqui de libidinismo. Ou seja, o homem ele tem as suas pulsões, e se você reprime essas pulsões, você se torna neurótico. Você não tem que reprimir essas pulsões. Você tem que sublimar elas. Mas ao fim e ao cabo, a ênfase está nesse movimento, né, nessa energia psicológica que ele chama de libido. Já a teoria cognitiva comportamental vai dar ênfase na cognição, no cognitivismo. Ou seja, antes desse impulso, esse impulso é gerado porque antes você tem um conhecimento, seja ele consciente ou inconsciente. Mas é um conhecimento que gera esse efeito de emoção. E tal. Então, a ênfase está digamos, vamos usar a linguagem tomista, está no apetite, e a outra ênfase está no conhecimento. Pois bem, qual que é o problema por que são falsa oposição isso aí? Ambos carecem de uma visão ética e enxergam a neurose como um problema de adaptabilidade do homem ao ambiente e seu entorno, sem fazer juízo sobre a qualidade do ambiente exterior, porque eles não têm padrão ético para fazer esse juízo. Então, ao fim e ao cabo, ambos são relativistas. E acho que a neurose é causada porque eu não estou bem adaptado ao mundo. Mas nesse mundo pagão aí, eu nem tenho que me adaptar a esse mundo mesmo. Tem que combater esse mundo pagão. Superação, psicologia tomista. Certo? Vamos agora para umas tribos mais conhecidas aí do cidadão. Feminismo contra os Red Pill. Né? Então o feminismo é uma ideologia abertamente contra o patriarcalismo. Enquanto os Red Pills
né, eles têm toda aí a bolha deles na internet, aí tem todo o empenho comunicativo deles para defender o homem dessa sociedade feminista, certo? Então, né, parece aí uma guerra do sexo, um contra o outro e tal. Bom, mas ambos, né, evidência da falsa oposição, ambos são tolerantes quando não incentivam, aí vai depender do influencer, né? Quando não incentivam o hedonismo da liberdade sexual marcusiana. Certo? Então eles estão preocupados lá do tipo, assim, tipo, o pessoal do Red Pill fala, tipo, como é que você tem que se portar na balada. Então você chega e fala, peraí, você nem tem que ir na balada. Aí eles ficam vendo as red flag, né? Quais são os critérios aqui para dizer que se uma mulher vai ser problemática ou não, etc. As mulheres também estão fazendo isso do lado do homem, etc. Mas quando vai ver, tá todo mundo querendo a putaria. Assim, abandonar a putaria ninguém quer. Assim, é uma coisa interessante. Eles só não querem se dar mal nesse relacionamento hedonista, mas abandonar a putaria que é bom nada, né? E a superação é a moral sexual católica, né? A verdadeira prudência também. Por fim, para terminar essa parte da palestra, as feministas contra as conservadoras. Essa briga é boa também. É engraçada, né? Começo a rir quando eu vou ler, daí o cara, Augusto, por que você tá rindo? Você não entenderia. Bom, as feministas elas são contra a família. E as conservadoras, elas são a favor da família. Certo? Agora, por que essa oposição é falsa? Mesmo as conservadoras são igualitaristas. E por causa disso, elas perderam a docilidade. E detalhe, não só perdem a docilidade, como tentam compensar essa perda com uma hipocrisia dissimulativa. Ela se faz de fofa, de meiga aí, mas quando vê já tá te batendo ali, né? E tal. Outra característica que dá pra ver que as conservadoras têm problemas em geral, né? É que, né, dificuldade quanto à modéstia. E, né, na questão da igreja, aí a gente vê, né, que a gente percebe um pouco disso quando há uma resistência ao uso do véu. Na questão Você veja, né, deixo mais um disclaimer aqui. Eu não dou a mínima se a mulher vai usar o véu ou não na igreja, dada a crise que está atual. Eu não dou a mínima. Não faço nem juízo positivo, nem negativo, nem nada. Eu só observo. Né? Eu só observo assim que, às vezes, você lê texto da pessoa ridicularizando o véu. Né? Mas por que você está ridicularizando o véu? Por que o véu te incomoda? É estranho, né? É estranho. Qual que é a superação? Bom, a superação é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Esse, inclusive, né? Você veja como é que é o personalismo aí da fenomenologia do Husserl. Né? São Paulo diz, né? Mulheres, sejam submissas a seus maridos, porque o marido... E daí ele compara o marido, né, com Cristo, que é a cabeça da igreja. Tá. E, marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mais claro é impossível. Tá claro a submissão de quem para quem, né, e o dever de um para com o outro, etc. Muito claro. Aí o que João Paulo II faz lá no Dignitatis Mulieris, né, dignidade da mulher? Veja bem, olha só, pela experiência humana a gente percebe que a mulher tem dignidade. E essa dignidade, se a gente pegar o São Paulo, né, é a submissão mútua a Deus. Não, concorda? Ambos, tá implícito, cara, que ambos têm que ter submissão mútua a Deus. Mas a mulher tem que ter a submissão mútua ao marido, a submissão ao marido por causa de Deus, e o marido tem que amar a esposa por causa de Deus. É desse modo que se dá a submissão mútua dos dois. Existe um grau hierárquico. Mas você veja que tem uma passaçãozinha de pano para esse igualitarismo. Personalismo é fogo. Mas, novamente, é falta de ferramenta filosófica. Porque você tem que ir no ser para você entender do porquê que a ordem de Deus é essa. Mas não, ele quer participar, ele quer ir para a questão da experiência humana. O que importa é o amor. Tá, mas o amor respeita a hierarquia das coisas. Certo? Vamos lá. Então, novamente, né, o quadro acima é meramente reflexivo, está aberto a discordâncias. Tá?
Mas se quiser me cancelar, cancela à vontade. Bom, aí agora eu vou para a parte realmente séria da palestra. Que, veja que aqui agora eu estava comparando ideologias, né? Então a gente viu por que o jansenismo e o progressismo são falsas oposições. Eu fiz um quadro ali utilizando esse método, né? Das falsas oposições. Como é que eu faço como é que eu analiso, né? Superficialmente aqui, né? Como é que eu analiso certas oposições dessa realidade, né? E agora eu vou ir para um quadro que eu fiz que eu chamo das oposições impróprias na vida espiritual. Então agora a gente já vai tratar de espiritualidade, certo? Então a tabela é a seguinte: qualidade A, qualidade B, a oposição imprópria, que muitas vezes se cai, e a reta síntese. Como é que eu tenho que lidar de uma com a outra? Então vamos lá. A mais básica aí. Misericórdia e justiça. Então, a oposição imprópria leva à permissividade ou ao autoritarismo. A misericórdia sem justiça leva à permissividade e a justiça sem misericórdia ao autoritarismo. Como é que eu lido com os dois? Bom, a misericórdia pressupõe a justiça e vice-versa. Aquele que se arrepende com sinceridade deve aceitar que seu erro deve ser reparado. E aquele que perdoa misericordiamente sabe que o outro estava lhe devendo, mas está disposto a emendar-se. Próximo. Esperança, temor. A oposição imprópria entre os outros leva ou à presunção ou ao desespero. A esperança contra o temor leva à presunção. E o temor contra a esperança leva ao desespero. Qual que é o correto? Deve-se ter um temor filial e não um temor servil. Devemos temer a Deus no sentido de temer desagradá-lo, porque Ele nos ama infinitamente. E, nos amando, não merece as nossas ofensas. Deste modo, devemos combater o mal em nós por amor a Deus. Outra é a sorte do temor servil, onde o bem é buscado não por amor, mas por medo do castigo. O temor servil transmuta-se em filial através da esperança. Outra aqui que eu coloquei. Simplicidade e prudência. Uma oposição imprópria entre os dois faz com que eu caia ou na ingenuidade ou na impiedade. A simplicidade sem a prudência me leva à ingenuidade, que é um erro na execução dos bons propósitos. E a prudência sem a simplicidade me leva à impiedade. Os bons propósitos são cegados pela impureza da carne. Como é que eu lido com esses dois? Ora, devemos ser simples como os pombos e prudentes como as serpentes. Devemos, pois, ter boas e retas intenções. Eis a simplicidade. E escolher os melhores meios para chegar ao fim. Eis a prudência. Tranquilo, né? Simples assim. Outra, mansidão e ira. A oposição imprópria me leva à passividade ou à injustiça. Mansidão sem ira me leva à passividade e a ira sem mansidão a um pecado contra o próximo, ou seja, a uma injustiça. A síntese. O Espírito Santo manifestou-se como pomba para nos lembrar a simplicidade da mansidão e como fogo para que tenhamos ardor em combater os pecados. Ou seja, a mansidão deve ser voltada ao controle da ira, para que, diante das contrariedades, não sejamos tomados pela cegueira irosa e cometamos pecados. E para que, quando estamos diante do combate contra o pecado e contra o lobo, a ira seja o combustível para este combate. A mansidão é quem controla as rédeas da ira. Sem a mansidão, a ira cega a nossa inteligência por conta de seu ardor passional, fazendo com que se caia facilmente em pecado. Contudo, a ira também é necessária para que o bem árduo seja alcançado, através do combate contra o mal. Então, resumo, não tem oposição entre mansidão e ira. A mansidão tem que controlar a ira, para que a ira nunca fuja do ditame da razão. Alegria e tristeza. A oposição imprópria entre eles leva à carnalidade ou à assídia, ira e inveja. A síntese.
Temos alegria quando estamos de posse de um bem. Temos tristeza quando um bem nos falta. Ora, devemos ficar alegres quando estamos em estado de graça, pois neste estado somos amigos de Deus, e não há alegria maior nesta vida. E devemos padecer de tristeza quando pecamos contra Deus. Por outro lado, a alegria como fuga da tristeza facilmente tende para a busca de prazeres excessivos e ilícitos, que é a luxúria. Por sua vez, a permanência no estado de tristeza faz a pessoa cair ou em assídia, seja pela via da ansiedade ou pela via da depressão, ou em ira. A ira é uma tristeza, um desgosto despertado por uma determinada situação. Ou inveja, sentir tristeza pelo bem dos outros. Então, tem que tomar cuidado com os dois. E saber que a verdadeira alegria está em Deus e a verdadeira tristeza está em ofender Deus. E agora uma que quase não tem treta em relação a isso, né? Fé e obras. Então, uma oposição imprópria entre fé e obras faz com que se caia ou no quietismo ou no ativismo. Tá aí, esse quietismo e ativismo é novamente uma situação de oposição sem superação. Fé sem obras leva ao quietismo. Obras sem fé ao ativismo. No máximo, esse ativismo pode ser uma filantropia. Nunca será caridade. Reta síntese. A fé ilumina a razão humana com as verdades e os desejos divinos. Pela fé conhecemos, pelas obras cumprimos a vontade de Deus. É por isso que a fé sem obras é morta. Com efeito, conhecer o bem sem querer praticá-lo é irracional. E, portanto, é o mal contra o próprio bem. Com bem maiúsculo. Para Deus. Em suma, pela oração aumentamos nossa fé e conhecemos melhor a Deus. Pela caridade empreendemos as obras agradáveis a Deus. E tudo isso com vistas ao prêmio prometido, a felicidade eterna no céu, cujo propósito é dado pela esperança. Então, é isso aí. É fé e obras. Mas primeiro conhecer para depois agir. Outra, humildade e reputação. Se eu não consigo lidar bem com essas duas coisas, eu posso cair ou na omissão ou no mundanismo. Humildade sem reputação, omissão. Reputação sem humildade, mundanismo. Reta síntese. É com humildade que devemos buscar ter uma boa reputação. A boa reputação, por sua vez, deve estar dirigida a ser bom exemplo e ou bom conselheiro para os outros. Se tememos perder a boa reputação traindo a doutrina divina ou praticando o pecado, então abandonamos a humildade pela reputação. E se é verdade que é dever da humildade não se gloriar de si mesmo, devemos desprezar a reputação quando o preço desta é ir contra Deus. Por outro lado, a humildade pede que sejamos testemunhas vivas da vida sobrenatural da graça. Por isso é dever de humildade não pecar por omissão, ainda que a condenação de um erro manche a reputação humana. Porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Ocorre muitas vezes, porém, que agradando a Deus nos tornamos inspiração para a prática das boas virtudes aos homens. Daí que zelar pela boa reputação, sem apego à reputação humana, não é contrário à humildade. Senão o oposto. A boa reputação joga luzes às virtudes humildes dos bons cristãos. Por fim, isso aqui daria para se entender bastante, né? Mas, então, por fim, paz e combate. Oposição imprópria. Pacifismo do lado e espírito de contenda do outro, né? Ódio. Paz sem combate é pacifismo, né? E combate sem a paz é espírito de contenda. Né? Reta síntese. A paz não é ausência de problemas ou de incomodação. A paz é o repouso da nossa alma na verdade e no bem. Portanto, a verdadeira paz exige o combate contra a mentira, que ataca a verdade, e o pecado, que ataca o bem. É isso. É o paradoxo. A gente tem que combater para ter paz. E para finalizar, então, com base em tudo isso que eu fiz,
né, vamos fazer uma reflexão teológica. Né? Com base em tudo que foi visto, podemos, com o olhar do espírito mais aguçado, meditar sobre esse trecho do apóstolo São Paulo. De São Paulo. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alertas, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calcados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí disso, né, eu trago duas perguntas aqui com respostas. Né? Como se luta contra os principados e potestades do mal se são espíritos? Se eles são forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Como é que faz isso? Né? Como é que eu vou lutar ali? Dá a faca aqui que eu vou esfaquear esse demônio. Não dá, não enxergo, não vejo. Tá? E nem vai dar. Né? A resposta é essa. O demônio é espírito. E ele age o quê? Inoculando as suas mentiras no coração do homem. Então como é que se combate o demônio? Refutando as mentiras dos demônios. E o que vale para essa palestra? Estas mentiras incluem a estratégia de pinça, ou seja, aquela dialética do diabo, que o diabo joga por suas ideologias. Porque o demônio não só existe, como está efetivamente atuando, espalhado pelos ares. E muitos são seus sequazes. Muitos são os que caem nessa dialética demoníaca. E o que é necessário para apagar os dados inflamados do maligno? Isso é, suas armadilhas ideológicas. O cachorro está lá brigando lá com o próprio rabo, tal, não sai, né? Aquelas oposições falsas, está todo mundo se brigando, etc. Tá, como é que... O que é necessário para vencer isso? Resposta: embraçar o escudo da fé. Ou seja, analisar as coisas segundo as verdades divinas, não segundo as opiniões mundanas. Bom, seria essa a palestra de hoje aí. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!